Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fabiana e esse é o canal Lado B, para os amantes dos recônditos da mente e do sobrenatural. O nosso mundo é repleto de mistérios e a nossa missão aqui no Lado B é tentar desvendar ou entender alguns enigmas. E eu fico muito grata por vocês estarem aqui comigo hoje. Hoje a gente vai falar um pouco, tentar conhecer melhor um dos 5 lugares considerados mais malignos do mundo, que é a Willow's Weep, ou a Casa do Salgueiro Chorão. Nela ocorreram inúmeras mortes misteriosas, inexplicáveis, poltergeists e todo tipo de evento sobrenatural que os ex-moradores sobreviventes dizem nem mesmo saber ao certo se o que eles viveram ali era mesmo real ou pesadelos. O investigador paranormal Dave Spinks e sua parceira Hayley Sharp entram em mais uma de suas inúmeras jornadas a epicentros de horror e vão nos contar tudo. Por volta de 2017, 2018, eles vão tomar conhecimento sobre Willow's Weep e vão até a cidade de Cayuga, Indiana, para conhecer melhor essa história, que até então só era conhecida pelos locais, um lugar que carrega um verdadeiro legado do mal. Eles são recebidos com muita alegria pela proprietária Brenda Johnson, que, sendo meio descrente, ignorou completamente as histórias sobre o lugar, comprou para, junto do seu filho, reformar a casa e viverem lá tranquilos, ela, o filho e o marido. E quando eu disse que ela recebeu a equipe do Dave com muita alegria, foi depois de todo o pavor e medo que ela vivenciou naquele lugar por cerca de 7 anos, que a fez acreditar que tudo o que ela tinha ouvido da casa não só era verdade, como era conversa de quem não tinha vivido lá dentro, porque quem viveu sabia que a coisa era muito mais grave. E não suportando mais tudo aquilo, ela não só aceitou, como ela agradeceu a ajuda dos especialistas. O que será que se esconde nesse horrendo e assustador lugar de aparência tão singela, que inclusive levou muitas pessoas a acreditarem que a arquitetura da casa era devido ao fato de a pessoa que ter projetado ela fosse muito devota, e a arquitetura em formato de cruz era nada mais, nada menos do que para proteção de cristãos. Então, o que acontecia ali em Willow's Weep, que ao invés de paz, foi puro tormento, passando a levar muitos burburinhos de que, na verdade, a casa tinha sido construída naquele formato de cruz, que na verdade seria uma cruz invertida, não para abençoar aquele local, mas sim para atrair e aprisionar o mal lá dentro. Mas que tipo de mal há em Willow's Weep? É isso, justamente isso, que a gente vai tentar descobrir. Seriam entidades que já viveram naquele local e que, quando desencarnaram, não conseguiram ou não quiseram fazer a passagem e permaneceram ali, ou que residia naquelas terras era algo ainda mais aterrador. Era talvez o próprio mal. A cidade de Cayuga tem um histórico muito antigo. É uma das cidades que foi morada dos nativos americanos, que tinham o costume de realizar vários tipos de rituais, levando em consideração
que não era apenas uma tribo que vivia lá, mas cerca de 3 tribos diferentes. E o que eles invocavam, qual era a intenção desses rituais, só mesmo eles vão saber. Terras muito antigas, como eu já contei para vocês no vídeo da família Perron, eu posso deixar na tela final para vocês, para quem ainda não viu, conferir, que realmente é uma história bastante aterrorizante e interessante. Essas terras muito antigas, elas foram palco de inúmeras batalhas. Ali em Caioga, tribos entre tribos e também tribos entre colonos franceses e ingleses muito agressivos que queriam de qualquer maneira dominar aquelas terras. Em tempos onde praticamente não se existia armas de fogo, todas as batalhas que eram travadas eram normalmente com objetos pérfuro-cortantes, como espadas. Vocês podem imaginar a quantidade de sangue e dor que foi derramado ali. E lugares assim, eles ficam com cicatrizes. E cicatrizes são muito sensíveis. E qualquer coisa um pouco mais agressiva, fazendo com que a ferida se abra novamente. Até onde sabemos, a residência Willows Sweep foi construída em 1890 pelo então proprietário das terras, Jesse Sykes. Dar nome às casas no século XIX era algo extremamente comum. E esse nome foi dado em homenagem aos salgueiros enormes, frondosos que existiam em toda a propriedade. Na Inglaterra, China e Japão, o folclore a respeito dessa árvore é bastante assustador. E lá, eles têm bastante medo dela. Ela é diretamente ligada à morte e a espíritos que ficam aprisionados na terra. Como eu disse antes a respeito da arquitetura da casa, para alguns era apenas um T, para outros era uma cruz para simbolizar proteção contra o mal, e para outros era uma cruz invertida para atrair o mal. Mas como eu não sou profunda conhecedora do ocultismo e o conhecimento que eu tenho é apenas por mera curiosidade, eu realmente não sei dizer para vocês se a intenção foi essa. Afinal de contas, é complicado de você falar de cruz invertida na construção de uma casa. Vocês estão vendo pelas imagens. Construção concluída. Jesse e sua esposa Mary Ann Perry, que era viúva e se casara pela segunda vez com Jesse Sykes, a filha de Mary Ann, Elizabeth Perry, e o filho que tiveram juntos, Aniwell. Logo se torna um moço e já começa a levantar especulações pela cidade de que ele estava visitando uma vizinha, a Minnie Land, que mais tarde vem a adotar o nome Sykes, casando-se com Aniwell e comprovando as especulações dos fofoqueiros de plantão. Jesse Sykes era considerado na cidade um homem muito respeitável, proprietário da fazenda de criação de porcos e do armazém da cidade. Porém, na sua história havia algo bastante sombrio, que ali ninguém conhecia. Em 1874, 16 anos antes da construção de Willows Sweep, Jesse é condenado e preso por manter um relacionamento completamente inapropriado com a enteada Elizabeth. Porém, Jesse não passa muito tempo preso. Ele paga fiança e logo volta a viver em liberdade.
As coisas naquela época, nós sabemos que eram bastante diferentes, embora até hoje a gente ainda veja barbáries assim, onde a mulher continua casada com o homem, mesmo depois dele cometer esse tipo de atrocidade. É algo muito delicado, não vamos entrar nesse aspecto, mas temos que entender que isso era século XIX. E Mary Ann era viúva. Jesse tem epilepsia e sofre, às vezes, de convulsões, coisa que não era muito comum. Mas a partir do momento em que eles foram morar em Willowsweep, parece que a frequência desses episódios aumentou. E em 1892, Jesse, com 74 anos, data de nascimento dele 1818, vê chegar o seu extremamente trágico e chocante fim. Ele estava tratando da criação de porcos, que na época contava-se mais ou menos com 125 animais. E a grande probabilidade é que ele tenha sofrido um episódio de convulsão e caído perto do cercado, onde os animais o alcançaram e o puxaram para dentro, vindo então a devorar o Jesse. Quando Mary Ann percebeu que ele estava demorando mais do que o normal, então ela vai procurar pelo marido. Quando ela chega, o que ela encontra são cerca de 15, 20 animais disputando o que havia sobrado dele. O criadouro tinha sido construído razoavelmente longe da residência para que o cheiro não incomodasse, porém também era longe o bastante para que de lá da casa não se ouvissem os gritos de horror e desespero do Jesse. Depois dessa dolorosa tragédia, dessa visão que Mary Ann teve, ela é internada em uma instituição para tratar doentes mentais. Tamanho foi o trauma que ela sofreu. Peniel passa a administrar a fazenda, o armazém, e leva para viver com você Minnie Lamb. Com isso, eles provavelmente devem ter se casado, embora não conste em nenhum lugar, porque ela passa a ser chamada por Minnie Sykes. E leva também os seus 6 filhos. Já sobre Elizabeth, eu não consegui encontrar mais nada. Acredito que há uma grande chance de ela ter se casado e ido embora daquele lugar. Afinal de contas, ela teve uma experiência horrível com o padrasto, que mesmo que ela tenha perdoado, que elas tenham perdoado, não é algo que se esquece. E daqui a pouco vocês vão entender que nessa época coisas estranhas já aconteciam em Willowsweep. Depois de alguns anos na instituição em tratamento, também não se fala quanto, Mary Ann pôde ser liberada e voltou a viver em sua casa. Mas foi por pouquíssimo tempo. Logo, ela vem a óbito por causas não citadas. A partir do falecimento da Mary Ann é que as coisas começam a ficar realmente medonhas. Começando pela súbita partida do seu filho Eniwell, que gozava de plena saúde e de repente vem a ter uma hemorragia cerebral. Também não se sabe o que acontece com os filhos. Provavelmente, dado as coisas que já aconteciam no local, eles foram com certeza para bem longe dali. E a propriedade é levada a leilão e é arrematada por um homem chamado Robert Sandlin, que pouquíssimo tempo depois de viver em Willowsweep,
falece também, de acordo com a documentação, em circunstâncias estranhas. A morte de Robert leva os seus filhos, que não se sabe a quantidade, porém naquela época sabe-se que tinham muitos filhos, a uma verdadeira guerra judicial pela posse das terras. E depois de muitos anos de discussão e de briga na família, finalmente a propriedade é vendida. Não se sabe ao certo quem comprou. A questão é que durante alguns anos aquela propriedade foi passando de mão em mão de uma forma absurda que não foi nem registrado, porque as pessoas entravam, ficavam pouquíssimo tempo e se mudavam. E os reais motivos dessas súbitas mudanças permanece e vai permanecer no obscuro. Por alguns anos, as coisas se acalmam, a residência, a propriedade fica inabitada, até que em 1999, o casal Curtis e Sherry Skinner compram a residência. Em pouco menos de 2 anos, Sherry parece sucumbir aos mistérios obscuros daquela casa e vem a falecer por complicações cardíacas. 8 anos após o falecimento de Sherry, Curtis, sentado numa poltrona, decide tirar a própria vida. Até que em 2010, a propriedade é comprada por Brenda Johnson, que a gente falou lá no início da história. Mesmo sendo conhecida pela reputação de maligna, de ter vida própria, Brenda, que até então era descrente, entra feliz em sua nova residência, que ela e o filho vão reformar para que eles possam viver ali em família, juntos, felizes. Assim que todo o procedimento, toda a documentação, papelada, fica legalizada, eles já começam as obras. E é então que a descrença da Brenda vai tomar um rumo completamente diferente. Já no primeiro dia que eles começam a mexer na casa, ela e o filho David já percebem coisas estranhas acontecerem. Eles iam começar a reforma pelo forro da casa. E enquanto David estava removendo parte desse forro, ele é atingido por um monte de tábua que ele não faz ideia de onde aquilo veio para cima dele. E os dois ficam aterrorizados com aquilo. Mas até então, não passava pela cabeça da Brenda que pudesse ser algo sobrenatural. A gente se pergunta, eu me perguntei quando comecei a ver a história, por que só a Brenda e o filho estavam reformando a casa? O marido da Brenda tinha saúde bastante debilitada. E mais pra frente, a gente vai ver o que ele passou ali também. Depois desse evento das tábuas, eles resolvem contratar um profissional em manutenção para auxiliar eles melhor ali na reforma. Quando esse homem chega na casa, o nome dele é Rock. Não sei se é nome ou apelido. Eles estão ali andando, a Brenda e o David vão falando para ele quais são os planos lá para casa. Eles notam que em um pedaço do assoalho próximo à cozinha está um pouco empenado. Como eles vão remover aquilo tudo mesmo para colocar tudo novo, então eles já começam arrancando aquelas madeiras dali para ver se tem algum motivo para que aquilo esteja empenado. Afinal de contas, foi construído com madeira de excelente qualidade. E para surpresa dos três, assim que eles levantam as tábuas, encontra-se um livro intitulado como Existe um Mundo Espiritual Real? Dentro desse livro era ensinado formas de entrar em contato com entidades. Tudo bem, joga-se o livro no lixo,
e vamos seguindo com as coisas. No outro dia, enquanto eles estavam trabalhando na casa, o Rock encontra um osso. E a Brenda, ao longo da história, vocês vão conseguindo entender, é uma mulher que gosta das coisas bem resolvidas e muito curiosa. Então ela pega aquele osso e leva para um amigo que é médico dar uma analisada. E assim que ele pega no osso, ele confirma para ela que realmente é humano. E esse homem, sabendo do histórico daquele local, mesmo antes remontando lá para a terra dos nativos americanos e de tudo que ele já tinha ouvido sobre a residência, ele aconselha a Brenda a devolver aquele osso exatamente no lugar onde ele foi encontrado. Durante a tarefa sombria de devolver aquele osso encontrado no local, ela, que é bastante curiosa, resolve dar ali uma mexida, uma especulada no lugar para ver se ela encontra mais alguma coisa que diga mais a respeito daquele osso. E o que ela encontra ali deixa ela aterrorizada, a ponto de começar a acreditar nas histórias que ela ouviu sobre Willows Weep e procurar um ex-morador da casa, em busca de alguma ajuda ou de alguma luz que ilumine aquelas sombras que ela percebe lá. A história que esse morador conta para Brenda, na verdade, ela já conhecia, mas achava que não passava de crendices. Quando ele termina, ela começa a acreditar que realmente tudo o que ela ouviu sobre aquela propriedade era de fato real. Em 1940, uma mulher muda-se para Willows Weep com seu filho adolescente e a sua filha, uma garotinha aparentemente de 6 anos de idade. Logo começa a correr pela cidade o boato de que aquela mulher havia sido casada 3 vezes e que os 3 maridos foram mortos envenenados. Os mais curiosos vão tentar descobrir alguma coisa a respeito, porém não encontram absolutamente nada. Mas o que vem a acontecer com os seus filhos ali naquelas terras é verdadeiramente apavorante. Primeiro, a garotinha desaparece. Pouco se é feito para encontrá-la. A mãe, nem ao menos, denuncia para as autoridades o desaparecimento da filha. E pouquíssimas pessoas ajudam, porque todo mundo na cidade morre de medo daquele lugar. E acaba-se desistindo. Fica por isso mesmo, como se a menina tivesse virado poeira. Quem realmente ficou extremamente abalado com o desaparecimento da garotinha foi o seu irmão, que além de perder a irmãzinha, era obrigado a conviver com barulhos horríveis que vinham de dentro das paredes, coisas que foram relatadas por alguns de seus colegas. Por algum motivo, afinal de contas ele era um jovem adolescente, mas algo em tudo isso leva ele a tal desespero que um dia, ao chegar em casa, a mãe encontra esse garoto pendurado no meio da casa por uma corda. Depois de ouvir toda essa história, a Brenda chega à conclusão que o que ela havia pensado quando ela foi devolver aquele osso para que a pessoa que ali estava descansasse em paz e ela havia encontrado uma outra coisa, batia completamente com essa história. Ela leva novamente para aquele amigo médico que confirma para ela tratar-se de uma mão e um braço de uma garotinha que tinha por volta seus 6, 7 anos
E a idade daqueles ossos era de aproximadamente 50 a 60 anos. A Brenda começou a desconfiar que ou a casa fez alguma coisa com a menina e a mãe, com medo de que os outros a acusassem, enterrou a criança ali no quintal e vamos deixar como tá. Ou então, dado ao histórico da mãe, ela própria poderia ter tirado a vida da filha e feito o seu sepultamento ali no quintal. E ambas as histórias, claro que levaria o irmão da garotinha a um extremo desespero. Aí a Brenda começa a juntar as peças e ela lembra que a primeira vez que ela entrou na casa para conhecer, já de cara ela notou uma marca de queimadura numa das paredes. E chegando um pouco mais perto, no chão, ela viu um crucifixo de plástico queimado. Nessa hora, eu também me lembrei de uma coisa que depois também é citada no documentário. Há cerca, sei lá, de 30 e poucos anos atrás, era muito comum que se velassem as pessoas que perdiam suas vidas na própria casa. Pouquíssimos lugares, pouquíssimas cidades tinham velório. E um pouco mais atrás ainda, as pessoas, os membros da família, eles eram enterrados, sepultados no quintal da residência, porque as pessoas queriam continuar perto dos seus entes queridos. Com tudo o que aconteceu em Willows Sweep, vocês podem ter uma ideia da quantidade de velórios que foi realizado ali. E essas energias acabam ficando, principalmente em terras que já não eram de história muito boa, em uma residência que havia sido construída por um homem que também não tinha muito boas intenções. Vamos lá. Um belo dia, eles vão pintar a parte externa da casa. Como a fachada é muito alta, o Rock puxa o caminhão dele para colocar a escada em cima e conseguir alcançar o local onde precisava ser pintado. Enquanto ele sobe na escada, a Brenda fica segurando e ela começa a sentir a escada vibrando. Quando ela vai avisar para ele, o Rock já está descendo correndo. Assim que ele pisa no caminhão, a escada é empurrada para o chão. No documentário fala que é assim, cerca de 15 pés. Eu deveria ter feito a conta, né, para vocês saberem mais ou menos em metros, porque o sistema métrico daqui dos Estados Unidos é diferente, mas enfim, não fiz, vou ficar devendo essa para vocês. O Rock conta para ela que ele desceu daquele jeito porque na hora que ele colocou a cabeça no telhado, ele viu que uma mulher estranha estava vindo correndo na sua direção e gritando com ele: para de mexer no meu telhado. A Brenda, nada curiosa, pede pro Rock segurar a escada e resolve subir também. E ela escuta uma voz feminina: sai ou eu vou te empurrar. Teve um dia também que ela estava dando um jantar em família. Eu vou mostrando as imagens para vocês, aí vocês já vão entendendo mais ou menos como é que funcionava essa dinâmica, mas era assim na entrada mais ou menos da casa, ali no quintal. E uma garotinha de 3 anos, sobrinha da Brenda, ela tá acenando para uma janela. A Brenda tá de costas para ela, mas ela percebe que todo mundo que tá à frente dela tá olhando de maneira estranha. Então ela se vira, vê a garotinha acenando e ela pergunta: Emily, para quem você tá acenando? E a Emily responde: para aquela garotinha ali, Nana. Você não tá vendo? Todo mundo deixa passar a imaginação de criança. Poucos minutos depois,
A Emily vem correndo, chorando e gritando, assassino sangue. Aí todo mundo se apavorou, porque aonde que uma garotinha teria ouvido algo tão apavorante? E assim que ela chega na mãe, ela fala: a menina desceu da janela e me mordeu. A mãe pede para ver, para ela tirar a mão para que ela veja. E realmente, na bochecha da Emily, tem marcas de mordida humana. A Brenda conta também que por várias vezes ela acordou com arranhões no corpo. Arranhões que pareciam ter vindo de garras de algum animal selvagem. Uma outra coisa que acontecia com bastante frequência: as portas dos armários abriam sozinhas e logo na sequência elas eram fechadas com bastante violência. Com esses eventos se intensificando cada vez mais de acordo com que a reforma ia avançando, nós que gostamos, desse tipo de conteúdo, já sabemos, estamos cansados de saber que entidades malignas não suportam reformas, não suportam que mexam naquilo que elas consideram que é delas. Talvez por esse motivo a Brenda tenha sido a pessoa que mais vivenciou esses fenômenos, esses eventos paranormais na casa. Agora ela já acredita e quer saber um pouco mais sobre a história da casa. Então ela vai procurando conversar com os locais e ela acaba descobrindo que, além desses dois suicídios mais conhecidos, mais falados, que foi o do garoto e o do Sr. Skinner, houveram pelo menos mais 7. Aí tinha os ruídos que vinham da parede, igual ao que o menino escutava, que vinham de outras áreas da casa. O marido dela não podia entrar na casa, porque toda vez que ele entrava, os problemas de saúde dele se agravavam, ele ficava doente, chegando ao ponto de um dia ter desligado o marca-passo dele e ele ter que ser levado imediatamente, correndo às pressas para o hospital. Nesse momento, a Brenda já estava completamente desesperada, sem saber o que fazer, não tinha mais condições alguma de viver naquele local e deu para entender que ela era uma pessoa do bem e sabia que vender aquela propriedade era a mesma coisa que passar uma maldição para as mãos de outra pessoa inocente. Nesse desespero, sem saber o que fazer, a Brenda vai conversando com muita gente, contando para as pessoas o que ela está passando, para ver se de repente alguém de fora consegue ter uma ideia, do que ela pode fazer. E a gente sabe que o melhor marketing é o boca a boca. Conforme ela vai falando, as pessoas vão falando umas para as outras, a história de Willow's Weep acaba chegando aos ouvidos de investigadores paranormais. Alguns vão, conversam com ela, só que a gente sabe que investigação paranormal não é para qualquer um. Investigação paranormal é para quem realmente tem dom. Tanto que antes do Dave chegar lá, passaram outros, mas não tiveram coragem, acredito, e inventaram desculpas para não trabalhar, para não entrar lá na casa. Já o Dave, ele vai com bastante experiência e em plena consciência do que ele está prestes a enfrentar. Já na primeira noite de investigação na casa, ele conta que as capturas feitas pelos EVPs eram maiores do que em qualquer local que ele já teve. Para quem mora, não, mas para o investigador paranormal, isso é algo que deixa eles bastante entusiasmados.
E agora ele fica ainda mais intrigado, querendo entender os mistérios daquela propriedade. Para fazer uma investigação mais minuciosa, ele convida alguns associados para participarem com ele. Na segunda noite que eles entram na casa, eles sentem que a atmosfera do lugar foi alterada, que as coisas ali ficaram estranhas e todo mundo fala que se sente assim meio apreensivo. Depois, conversando, eles chegam à conclusão de que todo mundo sentiu praticamente a mesma coisa. Imagina uma sensação de você estar em uma casa e os proprietários da casa fazerem com que você sinta que você não é bem-vindo. Mais ou menos isso o que eles sentiram. Mas até chegarem nessa conclusão, muitos vão ter enxaqueca, náusea, acabam vomitando. Um deles sente que foi picado na perna. E ele olha, não tem absolutamente nada. No dia seguinte, aparece uma ferida. E essa ferida só vai se agravando cada vez mais. Ele fez todo tipo de exame que pode ser feito, todo tipo de tratamento. E até o dia da gravação do documentário, a perna dele ainda não tinha melhorado. Até que chega num momento, num horário, em que nenhum deles consegue mais ficar lá dentro da casa. E vão todos para fora, com falta de ar. Porque até isso aconteceu. Eles não conseguiam respirar lá dentro da casa. E nesse momento, a Brenda fala: eu nunca mais vou entrar no que ela chama de nesse portal do inferno. E para um investigador paranormal, um local como esse é extremamente fascinante, porque ele pode estudar muito. E no impulso, ele se oferece para Brenda para comprar a casa. Na hora, ela não acredita. Aí ela pergunta, ela falou: mas você vai ter coragem de vir morar aqui? E ele fala para ela: não. Ele falou: eu quero comprar essa casa para estudar, porque além da residência, da construção, eram dezenas de acres de terra e todo lugar onde eles investigaram tinha algum tipo de atividade paranormal. Aí a Brenda não sabia o que fazer de tanta felicidade, porque ela estaria conseguindo se livrar daquela situação, porém não ia para as mãos de uma pessoa inocente, leiga, iria para as mãos de um profissional para estudo. Com a casa já tendo sido passada para o nome do Dave, ele e várias outras equipes de investigadores, porque eles todos são mais ou menos um clã, né? Acabam encontrando no quintal, bem próximo de onde era o cercado de criação dos porcos, uma forquilha de ferro. Alguém pega, né, tira o excesso de terra e sente uma energia naquilo. Então eles decidem ir para dentro da casa, ligar os equipamentos e tentar uma comunicação. Assim que eles ligam o EVP e fazem a pergunta, chamando pelo Jesse, aí ele responde: estou aqui. Eles perguntam para ele: essa forquilha é sua? Você usava ela para atiçar, para maltratar os animais? Nesse momento, cala-se a boca e a atmosfera pesa de novo. Então todo mundo sai de dentro da casa, respira um pouco, conversa. Depois eles voltam, perguntam se tem alguém por ali e o EVP capta o que parece ser o nome Todd.
E eles perguntam pro Todd se ele sabe de quem é aquela forquilha. E o Todd responde: Jesse, ele é muito mal. E daí pra frente também não se capta mais nada. Com tanta atividade, não demora muito, o Dave já tem material para lançar o primeiro livro. Isso no dia 6 de outubro de 2019. Gente, vou ser bem sincera com vocês, não é nada agradável de ler. No livro ele não só conta as experiências que eles tiveram durante as investigações, como também, como um bom investigador, ele faz lá um trabalho todo de historiador e descobre muitas coisas a respeito da propriedade. Eu não vou contar tudo aqui para vocês, porque eu não vou dar spoiler do livro do rapaz, mas uma coisa que é fato: Jesse Sykes, o construtor da casa, não era mesmo o bom homem respeitável que aquela cidade acreditava que ele fosse. Uma outra coisinha aqui a acrescentar. Crianças até 7, 8 anos de idade, dependendo da ingenuidade, da criação, quando elas desencarnam, elas são imediatamente resgatadas. Muitas vezes, poucos instantes antes do desencarne, já tem espíritos de luz aguardando, porque muitas já têm a data marcada. Portanto, qualquer coisa que alguém veja que se pareça com uma criança, tome muitíssimo cuidado, porque não é uma criança. As crianças são imediatamente recolhidas por seres celestiais. Com o sucesso do livro do Dave, 2 pessoas não ficam muito felizes com isso. Essas 2 pessoas são Aidan e Hayley Skinny, filhos do casal que a mãe teve, o problema cardíaco e o pai tirou a própria vida na poltrona. Eles dizem que eles não concordam com o trabalho do Dave, alegam que o falecimento da mãe se deu no hospital e que o motivo do pai ter ceifado sua própria vida é porque ele estava com um diagnóstico de câncer, não tinha como tratar, então ele achou melhor pôr um final naquilo tudo, já que ele também era um homem orgulhoso que não ia aceitar ajuda de ninguém. Então eles criam o que a gente chama de petição midiática. Eles vão a vários programas de TV para falar do descontentamento deles, alegar, que o Dave está mentindo sobre as histórias que ocorreram ali na casa, se aproveitando das tragédias vividas lá em Willowsweep. Mas acontece que tudo que eles conseguiram com isso foi que seus nomes e dos seus pais não fossem citados no... E isso por decisão do próprio Dave, em respeito à dor dos dois pela perda dos pais. Diante do histórico que eu vi a respeito do Dave Spinks, eu não acredito que de forma alguma ele ia criar narrativas que corroborassem com as coisas que ele vivenciou lá, que os outros investigadores vivenciaram lá. Para mim, faz mais sentido pensar que, vendo o sucesso que foi as histórias das investigações, o que rolou ali não foi exatamente um sentimento de dor, de saudade, não. Eles mesmos alegaram que foi o câncer, a perda da mãe, ficar sozinho ali, o que quer dizer que eles se mudaram, foram viver suas vidas e o pai ficou sozinho naquela imensa propriedade, não deve ter feito muito bem para ele. Então eles acabaram dando
um tiro no pé. Eles meio que confessaram que praticamente abandonaram o pai lá e mal iam visitar. Posteriormente ao livro, vai ser criado um documentário onde a gente vai poder ver o trabalho do Dave e dos outros investigadores, os ferimentos que surgiam do nada e até algumas falas do Aidan e da Hayley. Eu vou deixar para vocês o link do documentário aqui nos comentários fixados. Porém, ele é em inglês, então você vai ter que dar uma mexidinha aí na configuração do seu celular para conseguir aquela tradução simultânea, que não é assim lá grandes coisas, mas dá pelo menos para ter uma compreensão a respeito desse todo. Agora, eu quero que vocês me contem. Vocês já tinham ouvido falar? Já conheciam a história de Willow's Weep? Eu, particularmente, não conhecia. Eu vim tomar conhecimento dessa história há poucos meses. É que assim, é impossível a gente descobrir uma coisa e já vir trazer para vocês. A gente precisa investigar, precisa pesquisar para trazer com mais veracidade. Então, para quem já conhecia, conta aqui para mim, conta onde conheceu. Eu adoro isso, porque aí a gente pode debater. De repente tem alguma informação aqui que eu coloquei que pode estar equivocada. E quero saber também o que é que vocês acham disso tudo. Então, eu vou ficar esperando muitos comentários, tá? Pra gente trocar ideias aí. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.